Querido ouvinte, bom dia mais uma vez. Estamos no estudo número 5. Boa tarde se você está ouvindo na parte da tarde. Boa noite se você estiver ouvindo na parte da noite. Nós vamos iniciar o estudo de hoje muito interessante, que é o plano da salvação. Mas vamos orar primeiro para pedir que Deus possa nos auxiliar a compreender esse assunto, que ele é muito importante para o nosso futuro eterno. Pai querido, Pai celeste, que habita nos mais altos dos céus, honra, louvor e glória sejam dadas a Ti. Nesse momento, Senhor Deus, queremos abrir a Tua palavra e fazer um estudo maravilhoso com essa pessoa que está aí ouvindo e que o Senhor possa colocar no coração dela, Senhor Deus, o Teu querer e o Teu efetuar segundo a Tua boa vontade. Fica conosco nesse momento, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Querido, o plano da salvação é um dos planos que a gente pode perceber o grande amor de Deus para o ser humano, com o ser humano. E o plano realmente ele atinge toda a família humana. E ele não tem limites para pobre, rico, cego, coxo, brasileiro, norte-americano, em qualquer lugar do mundo. Deus, ele quer atingir a todos. O prazer do ser humano é salvar a todos. Em Romanos, no capítulo 5, verso 12, Deus fala, através da palavra inspirada por Paulo, para Paulo, ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Veja bem, não teve ninguém na face da terra, a não ser Jesus Cristo, que o pecado não tenha atingido. Então é muito importante isso. E Paulo ainda aos Romanos, no capítulo 6 e o verso 23, ele reitera dentro de uma condição um pouco mais elástica no sentido de compreensão, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas não essa morte aqui, essa morte já está selada. O problema é a morte eterna, querido. E é isso que Deus quer aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele morre a segunda morte do ser humano. E essa questão nós precisamos compreender bem para não fazer nenhuma confusão. Quando Adão peca, ele adiciona ao ser humano a condição de morte. Mas quando Jesus vem e vence o pecado e morre para o ser humano, ele morre a segunda morte. Então Jesus, ele quer que você seja salvo para a vida eterna, para que você não morra no dia do juízo final, quando Jesus vai voltar, que só com o resplendor de sua glória vai fazer com que o ser humano que está vivo naquele tempo, que estiver em pecado, vai derreter como se fosse uma vela de cera. Vai derreter realmente, como fala a palavra de Deus. Mas muito importante ver o início lá da coisa em Gênesis capítulo 3, lá na queda. Muito importante essa parte. Em Gênesis no capítulo 3, no verso 8 a 10, ele fala muito sobre essa questão que nós vamos, nesta hora, observar aqui juntos. No capítulo 3, do verso 8 ao 9, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, no pôr do sol, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Querido, Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria fazer essa pergunta para que Adão soubesse o estado que ele estava. Muito importante. É muito importante porque Deus, ali, ele está fazendo essa pergunta porque os anjos e o universo precisavam compreender aquilo que Deus ia fazer e para fazer frente a uma acusação de Lúcifer que havia sido feita no céu. Que eu não vou falar agora, mas num estudo posterior nós vamos falar. E no verso 10 ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi.
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou com uma glória. Essa glória desapareceu com o pecado. E aí Adão se sentiu nu, ele e Eva. E essas folhas de figueira que ele fez para esconder a nudez dele, Deus chama de trapo de imundícia. Toda vez que nós queremos colocar uma veste em nós, Deus chama de trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, versos 6 e 8. Muito interessante você saber que toda vez que você quer se salvar por você mesmo, você está construindo para você uma veste de imundícia. Jesus, ele quer te dar uma veste, que está lá em Apocalipse 3, verso 18 a 20. Ele diz lá, aconselho que de mim compres ouro refinado, vestes brancas para te vestir. Essa veste branca está também numa parábola que você precisa compreender lá em Mateus, a parábola quando Deus faz a inspeção e vê uma pessoa lá com vestes que não eram as vestes nupciais. Você precisa encontrar essa parábola e compreender que as vestes que nós fazemos são vestes de vergonha, são trapos de imundícia. As vestes que Jesus teceu na vida que ele levou pura e santa aqui na terra, essas vestes é que nós precisamos buscar. Agora, o plano da salvação, na verdade, Deus procurou o ser humano. Deus sempre procura o ser humano. Nós fugimos de Deus, queremos fugir, mas Deus procura trazer o homem para junto dele. Veja bem, existe uma frase que eu nunca vou esquecer e vou passar para você nesse momento. Deus não vai destruir ninguém no pecado, quando ele vier, no final dos tempos, que logo vai ser muito, muito em breve. Cada um de nós vai ter construído a nossa própria destruição na maneira e de nós termos fugido de Deus toda vez que Ele nos assedia. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que o plano da salvação não atingiu, porque Ele atingiu você, Ele atingiu a mim. Deus tem maneiras de atingir todo ser humano. Agora, cada um escolhe se ele quer se salvar ou se quer se perder. O livre-arbítrio é algo sagrado para Deus. Você escolhe o que você quer. Após o pecado, a nossa natureza ficou depravada de uma forma horrível, horrível, horrível. No Salmo 51, é muito interessante, no Salmo 51 e o verso 7, não, o verso 5, 51, verso 5. O nosso querido salmista fala uma coisa que nós precisamos compreender. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós nascemos com o pecado. Muitas pessoas dizem, mas aquela criança é um anjinho. Não, ela tem a natureza do pecado nela, impregnada. Se você pegar uma criança, logo depois que ela nasceu, logo nos primeiros dias, e ela está com a chupeta na boca, e você tira a chupeta, ela vai chorar. Ela não vai gostar, porque a natureza dela é depravada já. Então é muito importante que nós compreendamos essa questão. Essa natureza ficou de uma forma horrível. E Paulo fala em várias oportunidades isso lá em Romanos. Mas eu queria pegar um texto de São João, capítulo 3, verso 16. Em São João, no capítulo 3 e o verso 16, é um verso muito conhecido, muito comentado, e você deve saber isso de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, do mesmo gene, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido amigo e irmão, você não vai ser salvo por nada que você faça se não passar por Jesus. Tudo aquilo que você fizer, todas as obras que você fizer, vão dizer se você é uma pessoa salva ou uma pessoa perdida. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras vão dizer se você é uma pessoa salva ou não. Deus vai pegar todas as obras e vai olhar o que você fez através do teu corpo. E a partir dali, e eu também, a partir dali, Deus então vai poder fazer a questão do julgamento, que ele é muito imparcial. Deus tem um julgamento justo. Deus é um juiz justo. É algo extraordinário, porque Deus, ele lê os pensamentos.
aquilo que nós não conseguimos ler, os sentimentos e os pensamentos Deus consegue. E esta parte que Ele faz em nós, essa salvação que Deus proveu, ela passa pela cruz. Em 1 Pedro, muito importante esse texto, que Pedro ele foi uma pessoa que depois que ele se converteu, realmente foi uma pessoa fantástica. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ele faz uma descrição sobre esse salvamento que Deus proveu para nós. Ele diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados. Então, se eu for a Jesus, se eu for a Deus com o meu trapo de imundícia, com a minha justiça própria, e eu lançar sobre Cristo, Ele poderá me devolver as vestes que Ele conquistou na sua vida, especialmente aqui na terra, longe do pecado. Querido irmão, você precisa compreender como é a justificação pela fé. Nenhuma obra que o ser humano possa fazer, ela demanda a salvação. Somente a obra que Cristo fez em favor do ser humano é que de fato pode salvar o ser humano. Muito importante essa questão. Em Isaías 53, versos 5 e 6, essa descrição, ela é uma descrição que a palavra de Deus mostra. Na verdade, o capítulo 53 de Isaías é um evangelho do Velho Testamento, né? E no verso 5 e 6 ele mostra aqui, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que traz a paz para nós hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja bem o que Isaías fala aqui. E no verso 6 ele reitera isso, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como Adão e Eva, escondidos, com as nossas trapos de imundícia. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Querido, se você quer ser salvo, busque a Jesus. Jesus tem o remédio, aliás, só Ele tem o remédio. Jesus quer mudar a nossa história. De fato, Ele quer mudar a minha e a sua história, se nós realmente reconhecermos essa questão. Em Romanos 8, verso 11, eu preciso que você possa compreender aquilo que Paulo escreve aos Romanos aqui de uma forma muito especial, que você pode pensar que Paulo foi tendencioso, mas não foi. Ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Se você deixar que o Espírito Santo assedie você, e você aceite a missão que Jesus teve aqui na terra de salvar você, você pode ser um salvo. Eu quero deixar alguns versos para que você busque essa questão mais correspondente à salvação. Busque o verso 14 de São João, capítulo 14, verso 23. Busque 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. E a salvação pela graça de Cristo Jesus em Efésios 2, capítulo 2, verso de 8 a 10. Muito importante isso que está escrito em Efésios. Paulo fala para os Éfesos uma coisa muito interessante. E aqui ele fala de alguma coisa muito especial no verso 10. Que não somos salvos pelas obras, mas pelas boas obras, aquilo que é feito por amor a Jesus. As obras testificam de nossa justificação, de nossa salvação. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 24, ele mostra o que as obras contribuem para a nossa salvação. As obras não salvam, mas vai testificar de você ser um salvo. Eu não guardo certas coisas porque eu vou me salvar por elas. Eu guardo por amor a Jesus que me salvou na cruz do Calvário. Amém? Que você possa construir essa salvação por meio de Jesus Cristo.
e você possa ser um eterno salvo nas mãos do Criador. E você voltar novamente a ter a imagem e semelhança de Cristo. Amém.